Senador Cleitinho mostra áudio gravíssimo de Flávio Dino, que agora está sendo investigado e acusado de crime de responsabilidade administrativa, podendo ser impeachmentado, podendo ser cassado, perder o seu cargo ali no Supremo Tribunal, por causa de uma fala que ele fez publicamente. Olha só, pessoal, nós vamos mostrar isso aqui, gravíssimo. Vocês vão ver o áudio aqui, o senador Cleitinho vai colocar o áudio e vai fazer outras denúncias sobre alguns ministros ali no Supremo que se acham os deuses intocáveis. Veja essa matéria agora, o senador Cleitinho, que não tem papa na língua e nem tem rabo preso com ninguém, quebrou tudo e fez uma denúncia seríssima ali no plenário do Senado Federal, e ele ainda chamou na responsabilidade o Davi Alcolumbre, presidente da casa. Teve que ouvir tudo isso, pessoal. Esse vídeo está sensacional, por isso você deve dar um like neste vídeo e se inscrever aqui no canal, para que você possa ver outras matérias como essa aqui. Senador Cleitinho de Minas Gerais, que vai ser o governador este ano em Minas Gerais. Preste atenção nessa fala e voltamos logo em seguida. Deixar de falar também, né, sobre esse crime de responsabilidade do Flávio Dino. Aqui, ó. Eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora e vai cair batida, que é a mulher popular. Eu acho que só é impossível, ela não tem detalhe constitucional né, para poder exercer esses cargos. Tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse que o Mano é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza. O ministro aqui fez crime, né, de responsabilidade. Ele não é mais agente político, ele não é mais senador, ele é ministro. Então, espero aqui que os senadores, até o próprio Nicolas, né, já está fazendo encaminhamento para pedir que nós, senadores aqui, possa tomar alguma atitude. A minha parte aqui, gente, eu não sou presidente do Senado, eu sou senador aqui, né, não tem como pautar impeachment ou pedir algo a mais, né, nessa situação. O que eu posso aqui é me posicionar, que estou à disposição aqui. O senador Davi Alcolumbre não está aqui no Senado, né? Ele está com o presidente Lula, mas que a gente possa tomar as devidas providências. O que eu posso fazer aqui é isso, eu tenho a minha boca para poder falar e poder sempre me posicionar aqui. E o Flávio Dino errou, ele tem que entender que ele não é político mais. O Barroso precisa entender que também não é político. Então, assim, eles estão passando de todos os limites, né? Todos os limites, os poderes são independentes, mas estão passando de todos os limites. E já cansei de falar. Flávio Dino já disputou a eleição. O outro ministro que quiser disputar a eleição, gente, o ano que vem tem eleição. É só abrir mão do cargo e vai para a rua pedir voto. Vai para a rua. Vai bater na porta da casa da população, vai andar na rua, vai andar aqui em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e pedir voto. Vai testar o teste de popularidade para ver se o povo brasileiro está satisfeito com o STF. Então, quero deixar bem claro aqui, meu posicionamento está aqui, né, contrário a essa fala do Flávio Dino, e qualquer atitude que o Senado quiser tomar aqui, a minha assinatura estará aqui presente novamente. Só não vou ficar criando expectativa e ficar aqui mentindo, porque o povo cobra da gente. E aí, Cleitinho, qual que é a atitude? Eu não sou presidente do Senado, gente. Quem quer o presidente do Senado é que consegue pautar questão de impeachment de ministro. Cabe ao presidente do Senado. Então, eu estou aqui para poder me posicionar contrário à fala dele e falar que qualquer atitude que o Davi quiser tomar, eu estou à disposição. Não só o Davi, mas os 80 senadores. Agora, eu não poderia deixar de falar aqui, para a população brasileira, chamar a atenção aqui dos Correios. Acredito que o presidente do Correios, eu vou pedir aqui um requerimento para poder convocar ele, porque está tudo errado lá no Correio, gente. Sabe o que está acontecendo no Correio? O Correio já está dando um déficit, um prejuízo para a população brasileira de quase 3 bilhões de reais. Quase 3 bilhões de reais. Aí sabe o que me chama a atenção? Tá aqui, eu vou mostrar mais uma matéria para vocês. Ó. Motoristas terceirizados do Correios param por falta de pagamento. Eu ontem fui em alguns pátios lá de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, tá cheio de carreta parada. Por quê? Porque essas carretas são terceirizadas, os Correios têm que pagar e os Correios não estão pagando. Já tem quase 3 meses de falta de pagamento dessas empresas terceirizadas. Então o que eles fizeram durante esses 15 dias agora? Estão parados. E quem que acaba sofrendo com essa situação? O povo, que precisa receber e não recebe. É isso que está acontecendo. E tem trabalhadores lá que estão sem receber também.
E acaba que a população brasileira que espera a mercadoria chegar em casa, a mercadoria não está chegando. Só num pátio que eu fui ontem tinha 100 carretas paradas. 100 carretas paradas. Então espero aqui que o Senado, aqui, a gente possa, dentro da comissão de fiscalização, poder convocar o presidente do Correios aqui para poder esclarecer o que está acontecendo. Tem cidade lá em Minas Gerais, lá que está lá com cartaz escrito lá, não estamos entregando, por falta até de carro. E eu, na sexta-feira, eu fui num pátio lá de Belo Horizonte também, que está cheio de carro novo. Aí, STF, na época do governo Bolsonaro, dava sempre 48 horas, 24 horas, notificando, né, o governo, para poder esclarecer. Cadê a notificação nos Correios? Cadê a notificação do governo? Cadê? Porque quem está sofrendo com isso é o povo precisa da mercadoria e não está recebendo. E além de tudo, o trabalhador que trabalha nessas empresas terceirizadas não estão recebendo, são trabalhadores. O Correio está dando calote, o calote. Agora, sabe o que é o pior de tudo, desse calote, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar as terceirizadas, né? Tá dando cano para cima e para baixo. E aí é onde que a gente tem que barrar, mas o Correio estão querendo gastar agora 380 milhões com agências de publicidade. 380 milhões. Para publicar o quê? Para divulgar o quê? Divulgar que vocês estão com déficit de quase 3 bilhões de reais? Divulgar que vocês estão fazendo turnê patrocinando o Gilberto Gil, que está aqui em todos os outdoors de Brasília, 4 milhões de reais? É para isso que vocês têm dinheiro? Para pagar fornecedor, vocês não têm dinheiro. Para pagar fornecedor, vocês não têm dinheiro. Está dando calote. E eu tenho prova aqui, que os fornecedores estão me mandando aqui todo dia. E vocês não estão pagando. Por isso, todas as carretas no pátio estão paradas. Não é só em Minas Gerais, não. Em Goiás já me mandaram um vídeo que tem carreta parada. Em São Paulo tem carretas paradas. Em Goiás tem um pátio lá que tem 150 carretas paradas. Por falta de pagamento. Mas como é que vocês conseguem fazer publicidade com quase R$500 bilhão? O Correio precisa de publicidade, a maior publicidade do Correio é entregar a mercadoria. Entregou a mercadoria, acabou. Vocês gastaram quase 500 milhões de reais, R$500 bilhão com publicidade, devendo os fornecedores. Ainda patrocinando evento do Gilberto Gil de 4 milhões. O Gilberto Gil, pela história que tem, ele precisa de ser... Mas acaba precisando de patrocínio, né, Gilberto Gil? Porque eu quero ver fazer, para a população ter que pagar para isso, para ver se enche, se consegue encher a turnê. Aí tem que ser, né, nas custas do povo, do lombo do povo. Porque é isso aí, gente, quem paga isso aí, 380 milhões de publicidade, quem paga 4 milhões de reais de turnê do Gilberto Gil, é o povo. Porque o Correios é uma estatal. É uma estatal que está sucateada. E eu espero aqui esclarecimentos do presidente dos Correios. Por que ele está dando calote? Eu quero só entender, você que está me vendo aqui, como é que uma empresa que está quebrada, está dando calote em fornecedores, está com déficit de quase 3 bilhões de reais, consegue abrir uma licitação de publicidade de quase R$500 bilhão? Isso aqui é rir da cara do povo. Isso aqui é dar um murro na cara do povo. Como é que uma empresa que está devendo, que não paga os fornecedores, estou falando, tem carretas paradas lá em Minas Gerais, só num pátio, mais de 100 carretas paradas, consegue patrocinar um evento de Gilberto Gil de 4 milhões de reais? Qual que é a prioridade? Seria a prioridade não pagar quem está devendo, do que torrar dinheiro com publicidade? A publicidade é falar que está devendo? A publicidade é falar assim, ó, população brasileira, nós somos incompetentes, nós estamos com um déficit aqui que você vai pagar essa conta e já está chegando a quase 3 bilhões de reais. Essa é a propaganda? Como é que vai ser isso? Estou encaminhando aqui também para o TCU, para a PGE, para poder barrar. E eu tenho projeto de lei aqui, viu, gente? Empresa estatal que está dando prejuízo, está aqui o projeto de lei. Está aqui protocolado, já desde o ano passado. Empresas públicas, estatais, que estão dando prejuízo, não pode patrocinar, fazer eventos. Não pode abrir licitação como essa de publicidade de quase 500 milhões de reais. Meu projeto vale para todas as estatais que estão em déficit, estão devendo. Esse projeto é extremamente importante. Como é que uma empresa que deve consegue abrir licitação de quase R$500 bilhão? Queria que me respondesse. Se tiver algum senador aqui para poder fazer esse debate comigo aqui, que defende os Correios, fiquem à vontade. Mas eu não consigo entender. Uma empresa que está devendo conseguir abrir uma licitação de 380 milhões de reais. Está errado. Então espero aqui que a nossa função é essa, fiscalizar, que a gente possa convocar o presidente dos Correios para que ele possa esclarecer isso o mais rápido possível. Eu queria aqui também falar, presidente, para poder finalizar a minha fala, poder mostrar para vocês aqui, porque o que acontece aqui no Brasil aqui. O Hugo Mota, através de uma orientação do STF, colocou um projeto na Câmara dos Deputados para poder aumentar os deputados. Está indo para mais de 500, acho que é 531. Vai dar um custo para a população brasileira pagar de quase 60 milhões de reais.
Isso aí é um efeito cascata, que pode acontecer o seguinte, abrir precedentes, não só para as câmaras, no caso, deputados federais, poder agora ter mais deputados federais. As assembleias estaduais, como de Minas Gerais, de todo o estado que tem aqui, como próprio Brasília, como Goiás, como Rio de Janeiro e São Paulo, pode aumentar também os deputados estaduais. E também pode aumentar os vereadores. E agora está aqui no Senado. E eu espero muito que o Davi, nem coloca isso para pautar não, que eu acredito que a gente vai derrubar aqui, porque eu já vi muitos senadores falando que é contrário a essa proposta. Temos outras prioridades. A gente não pode mais aumentar o custo para o povo pagar. A gente deveria estar discutindo aqui para a gente cortar gasto da própria carne. E isso aqui quem tem que fazer somos nós. Não é a população brasileira tem que pagar a conta mais não. A população brasileira não quer mais deputados. Pelo contrário, ela quer menos. E eu vou provar para vocês por que ela quer menos deputados. Olha aqui, gente, que projeto maravilhoso. Eu estou aqui mostrando alguns projetos, pode pesquisar os meus projetos, tá? Tem 300 projetos aqui dentro do Senado aqui já. Dá uma pesquisada neles. Mas eu queria mostrar para vocês esse projeto aqui, ó, de deputado. A gente tem que acabar com, diminuir deputado, gente. Olha isso aqui. A deputada do PSOL quer mudar o nome da Câmara dos Deputados para deputados e deputadas. Olha que excelente projeto. Isso vai mudar a sua vida, viu? Ela quer mudar os nomes agora da Câmara para deputados e deputadas. Parece que ela não estudou o português, mas não tem problema não. Aí lá, se caso abrir procedente para vereadores, olha que beleza de projeto que esse vereador lá no Rio de Janeiro aprovaram. Olha você ver, o custo que fica com a Câmara Municipal para poder ter coragem de aprovar um projeto desse aqui. Por isso que eu estou falando que a gente não precisa mais de deputados, mais de senadores, mais de vereadores, mais de polícia, a gente precisa cortar, é diminuir. Olha que beleza de projeto. Câmara do Rio aprova o dia da cegonha Rebon, em homenagem às artesãs que criam bonecas realistas. Eles pararam um dia da Câmara do Rio de Janeiro para poder aprovar um projeto que aprova o dia da cegonha Rebon. O que isso vai mudar na vida de um cidadão lá do Rio de Janeiro? O que um projeto desse da deputada aqui, que está mudando para deputados e deputadas, vai mudar na vida da população brasileira? E aí o que a gente está debatendo aqui, que a gente pode debater, que eu estou aqui, é porque aumentou os deputados. E agora está aqui no Senado. Então eu peço aqui para que todos os senadores tenham a consciência de entender que a gente já passou a reforma da Previdência aqui, a gente já passou reforma tributária, reforma trabalhista, todas para ferrar com o povo, todas. Que dia que a gente vai fazer uma reforma política aqui para poder a gente cortar da nossa própria carne? A gente diminuir partidos, a gente diminuir deputados, a gente acabar com reeleição, a gente acabar com fundo eleitoral e fundo partidário, porque quanto mais deputados federais, gente, é mais fundo eleitoral, é mais fundo partidário. É a festa da democracia que tem o ano que vem. E quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. É 60 milhões que vai custar mais deputados. E como eu falei, abre o precedente para poder ter mais deputados nas assembleias, mais vereadores. E a população brasileira, STF, Hugo Mota, pode andar de mão dada no centro das cidades de todo o Brasil e perguntar. Pega a orientação do povo brasileiro, se o povo brasileiro quer que aumenta mais deputados. O povo brasileiro não quer que aumenta mais deputados, não. O povo quer que a gente aqui, senadores e polícia, corta da própria carne. Muito obrigado, senhor presidente. Caso eu queria chamar a atenção, o que está virando a exclamação que está virando nesse país aqui. Dino julga Dino. Vocês viram isso aqui que está acontecendo? Como é que a gente vai levar um país desse a sério aqui, gente? Essa questão aqui, ó. Dino julga Dino. Ministro vai julgar o próprio caso sobre possíveis crimes de sua gestão no Maranhão. É a mesma coisa de eu virar presidente aqui da comissão de ética aqui, vir uma ação minha e eu mesmo me julgar. Que exclamação que virou esse país aqui, gente. O que virou o STF? E o Lula já pode indicar mais um novo ministro. Vamos lembrar aqui, desde 2023, quando o Lula entrou, o Lula já indicou um advogado pessoal, o Lula já indicou o próprio Flávio Dino, que é um amigo pessoal, e agora estão falando que pode ser o Messias também, que é um aliado pessoal. Aí, gente, vamos falar a verdade aqui. Qual que é a possibilidade de vir uma ação a favor do governo ou contra o governo, que seja contra ou a favor, desses ministros julgarem contra o Lula? Vamos falar a verdade. Eu sempre falo aqui, não é de hoje que eu venho falando aqui. Primeiro que eu acho que a indicação não deveria vir de um presidente da República. O Bolsonaro indicou, o Temer já indicou, tem um projeto seu aqui, não tem, Cajuru? Não deveria ser indicação do presidente da República. Devia ser uma lista tríplice, que seja o STJ, a OAB, a própria PGR, o Conselho Nacional de Justiça, fizesse uma lista tríplice, mandasse aqui para o Senado, e nós, senadores, sabatinava e pegava e indicava para o presidente. Gente, os poderes são independentes.
Os poderes dessa forma não ficam independentes. Qual é a possibilidade de vir uma ação contra o governo Lula, uma ação contra o Lula e cair na mão a relatoria do Flávio Dino, ou do próprio Messias agora, ou do advogado pessoal que tirou o Lula da cadeia? Vocês podem estar de brincadeira um negócio desse aqui. Não tem jeito de levar um país dessa série aqui. Mas é porque se fosse o Bolsonaro, você estava calado. Gente, quem me conhece aqui, me acompanha, tem hora que até o pessoal da direita fica chateado comigo. Eu tento ser o cara aqui mais justo e menos hipócrita e menos demagogo. Se fosse o Bolsonaro indicando o advogado pessoal dele, se fosse para me sabatinar aqui, eu votaria contra. E mostrava meu voto aqui. A minha diferença é essa. Sou um cara que respeita o Bolsonaro, sou grato ao Bolsonaro, pro resto da minha vida serei sempre grato a ele. Tenho maior carinho, maior respeito por ele aqui. Defendo a honra dele que tem 3 anos. Mas se fosse o Bolsonaro indicando um advogado pessoal dele aqui, ou um amigo pessoal, eu me levantava aqui e falava assim, não voto a favor. Não existe isso. É a mesma coisa eu virar presidente da República aqui e depois vir indicar um amigo meu. Indicar um advogado pessoal meu. Eu tenho um irmão meu aí que é advogado, né, que tem todo o saber notório que fala, pegar e indicar um irmão meu para ser ministro do STF. Gente, não existe uma coisa dessa, não. Até onde a população brasileira precisa acordar. A população brasileira precisa alertar. O próprio presidente aqui do Senado, que é o Davi aqui, se posicionar. Você está virando, não tem condição uma situação dessa, não, gente. O que está virando esse país aqui? Aí vem agora, eu acabei de mostrar para vocês aqui, uma matéria aqui, do Flávio Dino, ele mesmo se julgando. Ele mesmo vai se julgar. Qual que é a possibilidade dele se incriminar? Me conta. Ele vai pegar e falar assim, não, eu errei. Qual que é a possibilidade, gente? Vamos levar esse país mais a sério aqui. Eu não sou o paladino da justiça, não sou o dono da verdade, não, longe disso. Eu não sou o salvador da pátria, não, eu tenho meus defeitos, meus pecados, como todos nós temos. Como todos os seres humanos que estão aqui na Terra que têm. Mas a gente precisa ser mais sério aqui dentro dessa situação, hein? Os 3 poderes precisam ser mais sérios. Tanto o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. A gente precisa levar esse país mais a sério. A gente precisa começar a dar bom exemplo para a sociedade. A sociedade, o que vai... Eu sempre vi isso, eu vim para cá e continuo vendo isso. Isso precisa acabar. A gente precisa dar um basta numa situação dessa. O próprio ministro julgando ele mesmo. Aonde que a gente vai parar com isso? Eu faço uma pergunta aqui para quem está aqui. Para quem está me acompanhando aqui agora, qual que é a possibilidade do Flávio Dino pegar uma ação contra ele julgar essa ação agora e falar que está errado? Vocês acham mesmo que o Flávio Dino vai fazer isso, gente? E aí eu estou errado? Não, porque você é contra o Flávio. Não sou não. Já vi aqui a situação do Flávio Dino falando a questão das emendas, PIX, eu apoiando o Flávio Dino. Uma coisa que eu busco que você quer é justo. Não existe isso não, gente. Precisa acabar com isso. Uma parte, senador. Fica à vontade, Cajuru. Eu vou ser rápido para não te interromper. Amigo, exemplo, Cleitinho, de Minas Gerais, só para te contar, porque eu não sei se você sabe integralmente, o Girão sabe. O projeto meu está aí. Está aí. Você, com certeza, assim como o Girão na época, você iria aplaudi-lo de pé e me ajudar. Qual que é o projeto? Acabaria com a decisão monocrática do presidente da República escolher o nome para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Ele não teria mais direito. Seria escolhido por um Conselho Nacional, formado por homens de probo jurídico, por homens reconhecidos, que fariam a lista tríplice, e essa lista viria para cá, e na sabatina geral, o Senado decidiria o nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, projeto do senador Cajuru. E para concluir, idade mínima para ser ministro, 35 anos, como Toffoli? Não, 55 anos. Tempo de mandato, 10 anos. Gente, o sujeito que for contra esse projeto meu, é porque ele é contra o país. Então é isso que me desanima. É por isso que eu vou embora daqui. Entendeu? Eu falei da CPI da toga, que se você estivesse aqui, você também iria apoiar. Você não iria assinar a CPI da toga, do judiciário? Eu fiquei sozinho, levei surra, tomei multa e tudo. Então, só para te explicar, para quem esquece, infelizmente, nesse país, você sabe a questão de memória no país, né? O mineiro não vai esquecer do teu trabalho, mas você sabe a questão da memória do país. Muita gente esqueceu que o Cajuru tem esse projeto aqui parado. Ele sequer foi discutido, senador Cleitinho. Obrigado.
Cleitinho, se você Fica à me permite vontade, uma Irã. parte, A gente precisa debater, isso é extremamente importante, que a gente vai fazer mais uma nova indicação que dentro do Senado vai sabatinar aqui, e nós teremos a responsabilidade de colocar mais um ministro dentro da corte aqui, que vai impactar a vida de todo brasileiro. Você não viu o que o ministro Barroso foi julgar agora, semana passada? Você pode até falar sobre isso, Girão, que é uma pauta sua. Ele ficou para poder julgar, para depois sair. Quer dizer, vai impactar a vida de milhares de brasileiros. Sobre a questão do aborto, eu subi essa tribuna há pouco tempo. Eu acho que o senhor estava vindo para cá, talvez não tenha visto. Eu falei exatamente sobre a atitude covarde do ministro Barroso, que já tinha um pré-julgamento sobre isso há muito tempo, né? Inclusive foi o Jorge Soros, a Open Society, o bilionário Jorge Soros, que convidou, antes dele ser ministro, para fazer palestra pró-aborto e pró-maconha. Mas eu sou testemunha do Cajuru aqui, dessa luta, e ele sempre na reunião de líderes cobrando, desde a época do Davi Alcolumbre I, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre II, o senhor cobra isso na reunião de líderes, eu sou testemunha disso. E digo mais, eu acho que o senador Plínio Valério está com o teu projeto, está com a relatoria, senador Plínio, que é a favor. A solução está aqui, meus amigos. A solução está aqui para a gente acabar com essa pagelança. É votar. É colocar no plenário e votar e dar um basta nisso. É óbvio que vai dar conflito de interesse. E o senhor falou de um conflito de interesse do Flávio Dino aí, nesse projeto, que é sobre alguma coisa relacionada ao governo do Maranhão. Quando ele foi governador. Quando ele foi governador. E tem outro. Tem outro, que eu já usei essa tribuna alguns dias atrás, para dizer que é aquele escândalo do consórcio Nordeste, de 300 respiradores, quase 50 milhões de reais, que evaporaram, eu denunciava todo dia na CPMI, com documento, com tudo. Ele fazia parte do consórcio Nordeste, porque ele era governador do Maranhão. Caiu com quem? Caiu com quem a relatoria agora no STF? Para ele, para o Dino. E ele até o momento não se declarou, não que eu possa estar equivocado. Ele pode ter feito uma decisão nesses últimos dias que não chegou para mim. Mas está com ele. Ele era para ter imediatamente ter se declarado suspeito. Eu não posso, porque eu era o governador desse consórcio Nordeste que gerou essa fraude. E o Brasil, eu acredito que nordestinos podem ter morrido porque não chegaram esses respiradores. Então, senador Cleitinho, parabéns pela tua coragem. Conta comigo, o que tiver que assinar, o que tiver de apoiar esse seu discurso, ações legislativas, você conta comigo. Eu tenho certeza que falo também em nome do Cajuru. Outra coisa que eu queria finalizar aqui, senhor presidente, que eu não consigo entender, parece que eles estão fora da realidade do que o povo brasileiro recebe de salário mínimo, o que o povo brasileiro tem que trabalhar para receber R$ 1.500. A questão do Barroso agora, que ele saiu antes, ele vai continuar, ele pediu para sair, gente. Ele não completou todo o mandato dele, não. Ele pediu para sair e vai continuar recebendo o salário que ele recebe como ministro. Eu faço uma pergunta para você que está aqui. Você está trabalhando numa empresa. Você pede para sair. Essa empresa continua te pagando? É só no Brasil que acontece isso. Barroso, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, toma vergonha na cara e abre mão desse salário. Você pediu para sair. Você pediu para sair. Tem limite o que acontece nesse país aqui, gente. Que tem limite. Eu, Girão, semana passada, nós estávamos mostrando a garagem com todo respeito aqui. Carros que foram comprados aqui. Porque não adianta a gente falar da casa dos outros, a gente não cuida da casa, da nossa casa. Eu mostrei aqui o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, comprando quase, se eu não me engano, 27 casas a 350 mil, gastando 9 milhões de reais. 350 mil carros de luxo. Será que os ministros não têm condição de comprar do próprio bolso? Todos os ministros têm carro. A verdade é, quem ganha 40 pau por mês aqui, todos nós têm carro. Todos nós, inclusive para alugar. A gente tem direito a alugar. Então vamos parar de hipocrisia aqui. Eu falei do STF também, que comprou 11 carros blindados no valor de 5 milhões de reais, quase cada um por 500 mil reais. Quase carro blindado. O trabalhador, ele vai no próprio carro dele, ou ele vai de Uber, ele vai de táxi, ele vai de ônibus, ele vai de bicicleta, ele se vira, mas ele vem trabalhar. Mas os poderes da República não. Tem que ter carro blindado, tem que ter carro de 350 mil, 400 mil reais. O ministro que pede para sair tem que continuar recebendo 40 pau por mês. O ministro, toma vergonha na cara e fala assim, eu vou abrir mão, eu pedi para sair. É assim que tem que ser. Peraí, eu venho cá, eu tenho um mandato de 8 anos, eu peço para sair, ou senão eu peço uma licença, eu tenho que continuar recebendo? O trabalhador acontece isso. Você é trabalhador de escala 6x1, que ganha R$ 1.500. Se você pede para sair, a empresa continua te pagando?
Não, você tem que procurar outro emprego. Isso é um murro na cara da população brasileira. Que vamos fazer um projeto de lei para acabar com isso. Ou se não precisar de projeto de lei, não. Ministro, se você tiver vergonha na cara, você está abrindo mão. É só ver seu patrimônio, é só ver o que você já recebe já. Você vai continuar recebendo. Você não precisa receber do povo brasileiro 40 mil para ficar em casa. Você não precisa. E se não tem homem para ter peito para falar isso aqui, eu falo na sua cara, ministro Barroso. Pois é, tá de parabéns aí o senador Cleitinho, como sempre, né? Como sempre, colocando o dedão na ferida e mostrando pro povo brasileiro as verdades e os absurdos que acontecem ali em Brasília, que, claro, a mídia velha não mostra, a TV Senado não mostra e nem o Judiciário mostra. Mas esse áudio que ele mostrou aqui foi de um evento do Lula, né? Um evento petista, onde o Flávio Dino subiu ali no carro de som, subiu no palanque ali e começou a fazer campanha antecipada ali para uma candidata petista, lulopetista da esquerda. Isso, ele incorreu em pelo menos 2 crimes. O primeiro, de fazer campanha antecipada, né? Fora do período eleitoral, totalmente errado e não se pode fazer isso. E o segundo, porque ele não faz parte mais da classe política. Ele já foi senador, já foi governador, já foi várias coisas, mas hoje ele não é ministro. Foi ministro da Justiça de Lula e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é um crime de responsabilidade administrativa porque ele está usurpando, usando da sua influência, do seu poder ali de ministro do Supremo para poder pedir voto ali, fazer influência para a candidata do PT ali no Nordeste. Um grande absurdo. Agora, é claro, né, pessoal? Aqui nós estamos no Brasil, nós sabemos que muito provavelmente essa denúncia, né, e esse pedido aí que foi entrado e foi colocado ali no Ministério Público não vai dar em nada. Por quê? Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um iluministro, né? Um ser assim da alta classe do Brasil e que poucas acusações chegam até eles, né? Na verdade, pessoal, os senadores e os deputados, eles estão de joelhos, para falar a verdade mesmo, eles estão de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal. Tem inclusive uma frase que o Dias Toffoli falou há um pouco tempo atrás, né, durante ali um simpósio na Europa, me parece, e ele falava o seguinte, que no século XIX, quem controlou, quem governou o Brasil foi, né, o governo no seu executivo, ali num sistema de monarquia, de presidencialismo, seja lá o que for, que no século XX, quem comandou o Brasil e tomou a frente foi o Congresso, através das leis, através dos parlamentares, eles tinham amplo poder e o que o Congresso decidia não adiantava, os outros poderes tinham que se baixar e se curvar. Porém, segundo Dias Toffoli, no século XXI, que estamos hoje, estamos vivendo um semipresidencialismo. Foi o que ele falou, já estamos quase num semipresidencialismo, onde quem dá as cartas e domina o jogo é o judiciário, né? Para eles, o judiciário que é a bola da vez. Inclusive, o próprio Moraes também e o Gilmar Mendes já falou sobre isso, né? Que eles venceram, né? Que ajudaram o Brasil a vencer, devolveram a democracia. O próprio Barroso falou numa época, vencemos o bolsonarismo, né? Ou seja, são mais militante político do que juízes, ministros da Suprema Corte ou algo do tipo, né? Eu gostaria de ver, sim, essa denúncia aí para frente, sim, e ele ser julgado de alguma forma, mas hoje em dia no Brasil a Constituição já foi rasgada, porque se o Brasil fosse um país de pessoas sérias, esse tipo de fala tinha que, no mínimo, ser feita ali uma pressão, alguma coisa do tipo, mas não vai dar em nada, a gente sabe. Agora, o bom é que o senador Cleitinho, ele não tem rabo preso, nem com o judiciário, nem com o executivo. Quando é para falar bem, ele fala. Quando é para falar mal, ele fala. Aliás, na época do Jair Bolsonaro, ele chegava a fazer críticas ao governo. Quando o Jair Bolsonaro era presidente. Batia para os dois lados. Não tem essa, não. E o senador Cleitinho, pessoal, ele tem tudo para poder ser o próximo governador em Minas Gerais. Por quê? Primeiro que não tem concorrente em Minas, né? O PT está fraquíssimo. PSDB que controlou, dominou muito tempo Minas Gerais. Eu me lembro do Aécio Neves, Anastasia e outros mais que passaram por Minas Gerais como governador.
Mas hoje não tem nenhum representante nem do centrão e nem da esquerda, muito menos da esquerda. A esquerda não tem como concorrer em Minas Gerais. E aí ficou tudo ali aberto. Estava na discussão se seria o Nicolas ou o Cleitinho, mas me parece que vai ser sim o Cleitinho candidato para governador em Minas Gerais. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, aí na sua cidade, no seu estado, quem que vai ser o candidato para senador e quem que vai ser o candidato para governador. Sabe por quê, pessoal? Esse ano é um ano muito importante. Independente de quem ganhar para presidente da República, se nós tivermos um Senado forte de direita, conservador, vai fazer toda a diferença. E por que esse ano é diferente? Porque nesse ano vão ser 3 senadores que cada estado vai poder estar elegendo. Na verdade, tem alguns estados aí que vão renovar, serão 2/3 da casa que vai ser renovado. Então, o que acontece? Preste atenção, pessoal. Preste atenção. Se você votou em um candidato para senador, talvez você nem se lembre, muitos nem lembram para quem que votou, e ele chegou lá e não te representou, você não pode votar nele novamente. Olha só, a direita teve uma dificuldade enorme quando o Davi Alcolumbre se candidatou a presidente do Senado, a direita não teve representatividade. E aí, o PL do Valdemar da Costa Neto, junto com Bolsonaro, não teve outra alternativa senão apoiar o Davi Alcolumbre para ver se recebia aquelas CCJ, né, Comissão de Justiça, Comissão de Educação, para receber algumas comissões ali, pelo menos. Mas agora, se, vamos supor, cada estado aí vai ter 2 senadores novos aí que vão colocar lá dentro. Se for renovado, na verdade eu falei 3, mas não é 3, são 2. Vão ser colocados 2 novos senadores cada estado. Imagine você, pessoal, se nós fizermos ali mais de 50 senadores de direita pelo Brasil afora. Tem tanta gente, olha só, pelo Rio de Janeiro tem o Carlos Jordi, pelo Rio Grande do Sul tem o Marcel Van Hatten, que é do Novo. Em Brasília tem o desembargador Sebastião Coelho, tem a Michele Bolsonaro também. Em Santa Catarina tem o Carlos Bolsonaro, né? Em São Paulo, me parece que o Tomé Abduch vai sair ali como senador também. Tem muita gente boa aí. Aliás, no Ceará também tem o André Fernandes, que deve sair também para o Senado Federal. Ou seja, pessoal, podemos sim fazer mais de 50 senadores. E aí, fazendo uma casa forte no Senado, quem sabe na próxima eleição para presidente do Senado, não suba alguém ali para a presidência que seja realmente puro sangue, pedigree, de direita, conservador, e não esses mascarados aí como Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Aí o jogo muda, e aí lá para 2027 ou 2028, podemos sim ter desengavetado um pedido de impeachment para o ministro, e pela primeira vez na vida, né, já teve presidente impeachmentado, já teve deputado, senador que perdeu o cargo porque foi destituído, foi cassado. Agora nunca tivemos um ministro do Supremo. Será que é porque não precisa? Será que eles são perfeitos, não erram? Será que só no executivo e no legislativo é que tem erros, tem fraudes, tem corrupção, mas no judiciário não tem nenhuma corrupção, por isso que nenhum ministro do Supremo nunca caiu? Eu acho que não. Eu acho que faltou foi investigação, faltou foi votação, faltou foi colocar no Senado para votar. É uma pouca vergonha, porque quando é para escolher ministro, né, quando é para sabatinar os ministros, o presidente da República, quem seja ele, indica para o Senado fazer a sabatina e votar ali a entrada do ministro no Supremo Tribunal. Agora, quando é para fiscalizar, para cobrar, aí não pode ser o Senado. Até porque muitos senadores têm um rabo preso lá no judiciário. Tem causas de parentes, de amigo ou causas próprias que está no judiciário. Então eles não podem falar muita coisa. Essa é a verdade do Brasil, pessoal. Mas está de parabéns o senador Cleitinho e eu quero te pedir para se inscrever aqui neste canal, é de extrema importância. Se você se inscreve no canal conservador de direita como este aqui, você está ajudando o seu país. Totalmente gratuito, não paga nada e você vai ser muito beneficiado porque você vai ficar bem informado com essas notícias que nós trazemos aqui todos os dias. Então se inscreve agora, dá um like neste vídeo e estamos juntos.